Boa tarde, queridos. Vamos iniciar a nossa semana revisando a nossa aula de matemática, alguns conteúdos que nós já trabalhamos no livro. Atenção! Leia este texto. 1, 2, 3. Durante muito tempo, na antiguidade, cada região escolhia sua maneira de medir as coisas. Devia ser uma confusão, porque a medida de um lugar não era igual à medida do outro. Então, aqui nós vamos trabalhar com medidas e comparações. Muitos padrões de medida eram utilizados tendo como referência parte do corpo humano, como o nosso pé, como a mão e o nosso polegar, por exemplo. Para evitar tanta confusão, decidiram padronizar as medidas, isto é, fazer com que todos medissem as coisas da mesma forma, porque as medidas eram feitas com a mão, com o pé, de várias maneiras, e aí acabava virando uma confusão. Por isso, as medidas elas foram padronizadas para que esta confusão terminasse. Esse terreno tem 90 pés de largura. Tem certeza? Eu paguei por 100 pés de largura. E aí foram criados os nossos instrumentos de medição, que nós temos a régua, temos o relógio, temos a balança, temos a fita métrica, temos o termômetro. Nós temos diversos instrumentos de medida, temos a fita métrica. Então, muitas coisas são utilizadas para fazer medições. Temos copos com medidas para medir a quantidade de massa, de líquido. Então, os instrumentos de medição eles foram criados para que todos pudessem medir da mesma forma. No Você Sabia, nas nossas aulas anteriores, estava falando sobre a história, de um rei. Conta-se que na Inglaterra o rei Eduardo II estabeleceu seu próprio pé como padrão de medida. Então, o pé do rei era o padrão de medida para tudo. Quando o rei morreu, o pé padrão passou a ser o pé do novo rei e todos tiveram que usar nova medida. Em nossos dias não é mais assim, pois existem padrões universais que facilitam a vida de todos. Então imagine se cada rei ou cada presidente que fosse morrendo tivesse que medir o tamanho do pé dele e aí cada medida seria de uma forma diferente, porque nem todos têm o pé do mesmo tamanho. Então hoje nós já temos os nossos padrões de medida e as medidas são feitas cada uma da mesma forma. Faça a atividade a seguir no seu caderno de matemática. O que você irá fazer? Irá colocar o cabeçalho no seu caderno, copiar esse textinho aí sobre a régua, que está falando como a régua na mão posso medir quase tudo com precisão. A mesa, a porta, o balcão e até mesmo o tamanho do meu dedão. Mas existem algumas coisas que a régua não mede não. A tristeza, a alegria, o amor, a compaixão e outros sentimentos do coração. Número 1. Responda. O que podemos medir com a régua? Você já utilizou a régua? Onde? Para que serve a régua? O que a régua não consegue medir e por quê? Perguntinha 2. Pesquise em revista, folhetos, internet, com a ajuda dos seus familiares, os instrumentos de medida de comprimento que podemos utilizar em casa. Depois escolha um desses instrumentos e preencha a ficha abaixo. Então, nós temos o instrumento de medida, você vai colocar o nome do instrumento que você escolheu, para que ele serve e onde você o utiliza, ok? Agora que você terminou, tire uma foto da sua tarefa e poste no e-class. Você foi ótimo. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.